Saudações, meus caros, e muito obrigado pela atenção que vocês têm dispensado às minhas aulas. Em continuação à aula anterior, nessa aula abordaremos um assunto que, assim como a ordenação, todo bom programador deve saber desenvolver com facilidade, é a pesquisa. Bom, também conhecido como busca, a pesquisa é o ato de procurar entre um conjunto de dados uma determinada informação, informação essa que deve ser identificada por uma chave. Existem apenas dois métodos de pesquisa disponíveis, a pesquisa sequencial e a pesquisa binária. Algoritmos que implementam a pesquisa sequencial percorrem todo o conjunto de dados do início ao fim em busca da chave procurada, daí o nome sequencial. O algoritmo a seguir implementa uma pesquisa sequencial e um vetor de números inteiros. Reparem que esse comando de repetição garante que se percorra todo o vetor até que a chave seja encontrada ou até que o fim do vetor seja atingido. E já esse if permite a impressão de uma mensagem caso o número não seja encontrado. Se vocês se lembram, esse tipo de pesquisa a gente já utilizou em outras aulas passadas, né? Porque essa é a mais simples. E agora confiram em um esquema animado o funcionamento dessa pesquisa. Dada a seguinte sequência numérica, o algoritmo irá pedir um número ao usuário, né, que a gente está chamando de x, e depois irá percorrer todo o conjunto de dados em busca desse número. O algoritmo vai encerrar quando chegar no fim do vetor ou quando o número for encontrado. Esse tipo de pesquisa pode ser utilizado tanto para conjuntos de dados ordenados quanto para conjuntos de dados desordenados, como acabamos de ver. Tá vendo esse conjunto que a gente fez aí? É um conjunto desordenado, 1, 0, 6, 8, 5, 3, e mesmo assim a pesquisa funciona. Apesar de eficiente e fácil de implementar, este ainda não é o melhor algoritmo de pesquisa que existe. Se os dados estiverem ordenados, a pesquisa binária que veremos a seguir é consideravelmente mais rápida do que a sequencial. Porém, se o conjunto de dados estiver desordenado, a pesquisa sequencial, que foi essa que a gente acabou de ver, é a única saída, não tem outro jeito. Bom, como já foi anunciado, o segundo tipo de pesquisa que vamos aprender é a pesquisa binária. Considerando que a pesquisa binária trabalha apenas com conjuntos de dados ordenados, os algoritmos que a implementam podem procurar a chave considerando o seu valor em relação ao valor da posição média do conjunto de dados. Parece complicado, né? Mas para descomplicar, vamos entender por meio de uma animação. Considere o seguinte vetor de inteiros. A primeira coisa que um algoritmo de pesquisa binária faz é obter a chave. Nesse caso, o número que vai ser procurado, né? Vamos supor que queremos encontrar o número 6. Daí o algoritmo compara essa chave com o elemento do meio do vetor. Nesse caso, como a chave é maior do que o elemento do meio, ou seja, a chave é 6 e o elemento do meio é 5. Então, 6 é maior que 5. Então, como o 6 é maior que 5, concluímos que o que procuramos está na metade direita do vetor. Por isso, esse tipo de pesquisa só dá certo se o conjunto de dados estiver ordenado. Reparem que eliminamos a necessidade de procurar a chave na outra metade do vetor, o que acelera e muito o processo. Sabendo que a chave deve estar na segunda metade do vetor, basta seguir os mesmos passos com essa metade. Ou seja, comparamos a chave com o elemento do meio, nesse caso acabou sendo o 7, e como a chave é menor do que o 7, então procuraremos no conjunto à esquerda de 7, e o processo se repete. Mais uma vez eu comparo a chave com o elemento do meio, nesse caso é o único elemento que a gente tem, né? Como ele não é nem menor e nem maior do que a chave, então ele é a própria chave. Reparem como esse algoritmo é bem mais eficiente do que o anterior. Nesse caso, encontramos o número que estávamos procurando com apenas 3 passos, o que talvez não aconteceria com a pesquisa sequencial. Por isso, a ordenação de dados que vimos na aula passada é tão importante para produzirmos códigos mais eficientes. Agora, para que o aprendizado se torne completo,
A seguir, vocês podem conferir um algoritmo que implementa a busca binária em um conjunto ordenado de números inteiros. Nesse algoritmo, esse bloco de comandos, especificamente, é responsável pela realização das ações que acabamos de ver no exemplo animado. Ele que calcula o elemento do meio, verifica se a chave que a gente está procurando é menor ou é maior do que o meio, ou se ela já é o próprio meio, né? Se a gente já encontrou. Pronto, agora que já aprendemos como funcionam as rotinas de pesquisa em C, vamos colocar o conhecimento em prática por meio dos exercícios. Exercício 1. Faça um programa que receba 25 números inteiros do usuário e depois peça um número para ser procurado entre eles. Pesquise a existência desse número através de uma busca sequencial. Questão 2. Agora faça um programa que receba 25 números inteiros do usuário também, ordene-os, peça um número para ser procurado e pesquise a sua existência através de uma busca binária. Então, só para deixar bem claro, o usuário vai digitar 25 números inteiros, o seu programa vai ordenar esses números e pedir um número para o usuário para ser procurado entre esses 25 números. Assim que o usuário digitar esse número, vocês vão fazer uma pesquisa binária no conjunto ordenado para encontrar esse número. Questão 3. Analogamente ao exercício da aula passada, repita o exercício anterior, o da questão 2, trocando os números inteiros por nomes. Para quem se lembra, na aula passada a gente fez alguma coisa parecida. Fez um exercício com números e depois o mesmo exercício com nomes. Então aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Então na questão 2, a gente fez um exercício com números e na questão 3 a gente vai fazer com nomes. Ou seja, eles vão pedir para o usuário digitar 25 nomes, ordená-los, depois pedir um nome para ser procurado e pesquisar esse nome através de uma pesquisa binária. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero mais uma vez que tenham gostado da aula. Qualquer crítica, sugestão, elogio ou mesmo dúvida que vocês tiverem, podem postar nos comentários abaixo que eu estarei respondendo assim que possível. Até mais!